Senhor Jesus, nessa manhã, ainda dependemos de Ti. Queremos que o Senhor fale para a Tua igreja, fale ao nosso coração, aquilo que está nas Suas entranhas, Senhor. O Senhor não nos salvou para vivermos uma vida religiosa, mas o Senhor nos salvou para nos dar de Ti mesmo, Senhor. Faça-nos, ó Pai, ter essa consciência e a realidade do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor fez por nós. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, quero ser breve aqui nessa palavra de hoje, para nós darmos tempo para os irmãos, para a igreja, para compartilhar aquilo que nós ganhamos durante todo esse semestre no livro de Colossenses. Fizemos um breve resumo ontem dos capítulos 1, 2, onde Paulo vem admoestar os irmãos de Colossos, da igreja em Colossos, exortando-os a que não deixassem que o alvo da sua fé, Cristo, fosse substituído pelas práticas, pelas doutrinas e até mesmo por ensinamentos seculares. Então nós vimos que Paulo veio exortar os irmãos dizendo que eles não fossem enganados. 4 vezes Paulo fala aqui, para os irmãos não serem enganados por raciocínios falazes, mas que a vida deles deveriam ser enraizadas e edificadas em Cristo. Paulo vem exortar os irmãos a não deixarem a realidade que é Cristo para se tornarem cativos da tradição, da cultura e da religião e de ordenanças. Mas ele dizia que Cristo era tudo o que eles precisavam, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É que nele é que nós somos aperfeiçoados. Paulo vem exortar os irmãos a não deixarem a realidade, que é Cristo, para serem subjugados por práticas como comida, bebida, festas, dias, porque todas essas coisas eram sombras daquilo que já veio, que é Cristo, que é a realidade. Paulo também vem exortar os irmãos a não deixarem a realidade, que é Cristo, e serem enganados e não se acharem qualificados para entrarem na presença de Deus. Alguns, aqui Paulo chama de falsa humildade, homens, irmãos até com falsa humildade, dizendo, olha, nós somos pecadores, e isso vinha da cultura daquela região. O nosso corpo é mau, nós somos pecadores, nós não somos dignos de entrar na presença de Deus, por isso nós precisamos de intercessores, que são os anjos. Mas nós vemos na palavra de Deus que em Hebreus Paulo fala que o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, e que nós precisamos entrar com intrepidez na presença do Senhor. E ele fala que nos fez dignos de tomar posse da herança do seu reino. Então, todas essas obras foram feitas por Cristo. Então, Paulo estava dizendo, não se deixe enganar por coisa dessa. O alvo, o centro, o objeto da fé de vocês é Cristo. E no capítulo 1, versículos de 19 a 20, de 14 a 20, Paulo dá uma descrição de quem é esse Cristo.
Esse Cristo maravilhoso. Agora, no capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo fala das nossas atitudes para nós vivermos essa vida. Falou, portanto, já que vocês sabem de todas essas coisas, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E aqui é muito interessante, irmãos. Fala que Cristo, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A palavra de Deus diz que Cristo morreu e ressuscitou, mas a palavra de Deus diz também que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Estamos assentados onde Cristo está assentado. Estamos ocultos em Cristo e na esfera que é Deus. Em Cristo e na esfera que é Deus. Em Cristo e na esfera que é Deus. Irmãos, isso é maravilhoso demais. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Estamos sentados nos céus. A palavra de Deus diz que Ele nos assentou nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. E nos lugares celestiais é que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Os céus é o nosso lugar. Tudo isso, irmãos, claro que é espiritual. Mas ele fala que esse Cristo que está lá, que nós estamos ocultos nele, e nós estamos dentro dessa esfera que é Deus, o Pai. Esse Cristo é a nossa vida. Ele fala que Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Cristo está oculto. E a nossa vida aqui hoje também com Cristo é uma vida oculta. Quem consegue enxergar Cristo em nós? Quem consegue enxergar a vida de Deus em nós hoje? Apenas, claro, as manifestações das nossas atitudes. Mas Cristo está em nós. Nós falamos que Cristo está no céu, mas Ele também está dentro de nós. E lá nos céus, Cristo descansa da sua obra de redenção. Mas, por outro lado, Ele ministra para nós, como sumo sacerdote, dos bens de tudo que nós temos para a nossa vida aqui hoje. Tudo que nós precisamos, Cristo hoje, como Espírito, dá a nós. Então, Cristo descansa da sua obra de redenção, mas Ele continua ministrando tudo aquilo que nós precisamos. Existe hoje uma fonte nos céus que abastece o corpo de Cristo, que é a igreja. E nesse caminho há uma corrente espiritual, há um fornecimento de poder que vem até nós. Compartilhamos ontem, né? É como uma usina que está a quilômetros de distância, mas a energia chega até a nossa casa. Nesse caminho há fios. Não somente fio, mas também existem as ondas, né? Um rádio, por exemplo, existe um lugar onde tem lá, alguém está falando, existe uma emissora de rádio. Mas quando você sintoniza aqui, o rádio, na frequência certa, tudo que você precisava ouvir, você vai ouvir com nitidez. E hoje, existe uma fonte, que quando nós conectamos, quando nós acertamos a frequência, conseguimos receber tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Por isso Paulo fala assim, olha, Cristo já fez todas as coisas, Ele é o que vocês precisam, Ele é o que nós precisamos. Agora vocês, busquem as coisas lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto. Faça uma frequência adequada. Agora, existem certas coisas que podem impedir essa conexão, podem impedir esse livre dispensar de Deus. Vamos dar mais um exemplo aqui, talvez a gente consiga entender. Quando existe, vamos botar um rádio que é mais fácil, né?
um rádio portátil, que não tem tomada, não tem nada, normalmente quando existe alguma coisa que dá interferência, você não consegue ouvir. Você não consegue receber aquilo que está sendo falado. Então, embora haja uma central que fala, uma central que dispensa aquilo que você precisa, embora haja o seu espírito como o receptor, ainda existem coisas que podem interferir nessa comunhão. E Paulo ainda fala aqui, no versículo 5 do capítulo 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei. Depende de nós. Paulo fala, agora vocês precisam fazer. Vocês abandonem essas coisas. Não fique buscando as coisas da terra. Não fique prestando atenção. Quando você abre o celular, o que você vai ver? Foge. Abandona. Paulo não falou para Timóteo? Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Depois ele fala também, homem de Deus, foge dessas coisas. Então, se nós queremos manter essa íntima comunhão com Deus, essa livre conexão perfeita, Paulo está dando algumas dicas aqui. Paulo está dando conselhos para nós. Abandonem. Faça morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós temos a vida de Deus no nosso espírito, mas também temos o corpo da carne, do pecado habita em nós ainda. Louvado seja o Senhor. Paulo está falando, abandone, né? Faça morrer a natureza terrena, como prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Hoje nós não vivemos mais nessas coisas. Nós vivemos hoje em Cristo. Cristo está em nós e nós estamos em Cristo e vivemos nele. Porque ele fala que ele, Cristo, é a nossa vida. Então não tem nada a ver mais conosco. Então nós temos que fazer morrer, nós temos que deixar, fugir, abandonar. Muitas vezes a gente fala, mas isso não tem problema, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu escutar isso aqui, deixa eu ver. Vai dar interferência. O Deus Santo não tem nada a ver com isso. Essa frequência divina não combina com a sua frequência que você está sintonizando agora. Então, louvado seja o Senhor. Ele fala, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Larga isso. Nós não temos mais nada, essa não é mais a nossa frequência. Vamos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Ainda ele fala, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, são coisas do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aleluia. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, a vida de Deus. Essa vida nova nos dá uma nova vida, que é o novo homem, que a palavra de Deus chama de novo homem. Louvado seja o Senhor. Então essas coisas, Paulo fala assim, o velho homem está aí dentro de você. Quando você não tinha Cristo, você era só o velho homem. Agora vocês tornaram um novo homem, vocês revestiram do novo homem, ganharam uma vida divina que é sempre nova, mas o velho homem está aí. Não deixe ele aflorar. Foge. Abandona. Ele fala, né? Fazei morrer a vossa natureza terrena, que é o velho homem. Então, irmãos,
Essa é uma palavra que nos dá equilíbrio. Porque depende de nós queremos estar nessa conexão com Deus ou não. Você quer? Eu quero. Eu quero receber. Quero que esse canal esteja livre para eu receber o falar de Deus, a bênção de Deus. Eu quero estar nos céus, onde é a minha posição. Então, irmãos, precisamos em alguns aspectos sermos rigorosos conosco mesmo. Conosco, rigorosos. Não, isso não pertence a mim. Isso não é a minha porção. Isso vai criar interferência com Deus e eu não quero. A minha posição é Cristo. A minha bênção está nos céus. Então, estou pensando e estou buscando o quê? As coisas do alto ou as coisas da terra? Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos ser firmes com o velho homem, firmes com a nossa carne, se nós queremos a presença de Deus e do Espírito Santo em abundância. Louvado seja o Senhor. Mas aqui ele continua. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, que se refaz ou que se renova para o pleno conhecimento. É um novo homem? É. Mas nós precisamos renovar para o pleno conhecimento de Deus. Nós precisamos que a nossa mente seja renovada. Romanos, Paulo não fala? Mas transformai-vos, Romanos 12, 2, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. Então, a renovação do nosso ser começa pela nossa mente, para transformar a nossa alma. Irmãos, o que nos faz buscar as coisas do mundo? É a nossa alma, o velho homem caído, a nossa alma caída. O que é a alma? É a mente, a vontade e a emoção. É o que nós sentimos, aquilo que nós pensamos. Por isso, Paulo, pensa nas coisas lá do alto, fica pensando nas coisas da terra, não. Porque senão você vai pensar, isso vai te dar vontade, e aí você vai decidir pela carne. Começa pela mente. Rejeita aquilo que não é do alto e aquilo que não é celestial. E aí ele diz aqui, nesse novo homem não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Nesse novo homem, irmãos, que é você, eu, é a igreja. Nesse homem não há divisão, nesse novo homem não há divisão, não há diferença. Em Efésios fala que ele derrubou a parede da inimizade, que fazia separação entre nós, por causa de quê? Por causa de tradições, por causa de religiões, por causa de cultura. E o Cristo, ele fala que ele derrubou a parede da inimizade, fazendo de todos os homens o quê? Um novo homem. E nesse novo homem só há Cristo. Ele é tudo e está em todos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí fala aqui, revesti-vos, pois, no 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, Paulo só pôde falar isso aqui, esses versículos que eu li, do 12 ao 13, porque ele já disse que Cristo é a vossa vida. Paulo não poderia falar, pedir isso para os irmãos de uma forma natural, mas Cristo vive em vós, Ele é a nossa vida, então vocês podem revestir-se
Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos de misericórdia, de entranhados afetos de misericórdia. Aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que moveu o coração do Senhor a morrer pela igreja, pelos inimigos também, né? Claro, depois da sua igreja, aqueles que se tornaram a sua igreja, mas aquilo que movia o coração do Senhor a morrer pelos pecadores, é que está dentro de nós. Então nós devemos amar as pessoas como Cristo amou. Amar os irmãos como Cristo amou. Perdoar. Você consegue perdoar com facilidade? Irmãos, é muito difícil, é complicado. Mas se esse Cristo está em nós, nós podemos perdoar. Perdoar é tão difícil, mais difícil é quando nós estamos com a razão e somos atingidos por alguma coisa. Aí é que a nossa mente fala, não, mas eu não vou perdoar, nem vou pedir perdão, eu estou certo, ele é que tem que me pedir perdão. E às vezes a pessoa vem pedir perdão e não perdoa, porque está tão magoado que não consegue nem perdoar. Mas esse Cristo que está em nós, nos deu o mesmo sentimento desses entranhados afetos de misericórdia. E como nós somos perdoados por Deus, nós devemos perdoar uns aos outros, perdoar as pessoas. Oh, Senhor Jesus. O 14 diz assim: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ou, acima de tudo isso, uni-vos, estejam entrelaçados em amor, porque o amor, ele é perfeito. Ele vincula todas as coisas com perfeição. Não é a minha razão, não é o que eu penso, não são as coisas que me governam exteriormente, que me influenciam interiormente, que me faz, ou os aspectos comuns que nós temos, é que nos une. Não, é o amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Se nós estamos em Cristo e em Deus, estamos envolvidos com esse amor. Deus está dentro de nós. Cristo está dentro de nós. E o que nós temos que fazer para que nós possamos ser capazes de perdoar e de amar uns aos outros em amor? Senhor, eu não consigo. Eu estou cheio de razão, Senhor. Senhor, aquele irmão, aquela irmã, aquele patrão, aquele funcionário, Senhor, meu irmão carnal, minha irmã, minha mãe, meu pai, Senhor, eu não consigo amá-los como o Senhor amou. O Senhor sabe disso. Aí o que nós temos que pedir? Senhor, me encha com o seu amor. Me encha com a sua pessoa. Senhor, eu preciso de Ti. Irmãos, essas coisas que Paulo estava falando para a igreja é para nós. Essas coisas que Paulo está falando não são teorias, é um viver. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala, isso aqui não é para mim. Isso aqui é uma história que o Senhor contou ali, quando ele estava no sermão, ali no monte, dando aquele sermão. Irmãos, é para nós. E quando nós cremos na palavra de Deus, que aquilo é para nós, quando nós cremos e pedimos ao Senhor, muitas vezes nós não conseguimos suportar, muitas vezes nós não conseguimos perdoar, muitas vezes nós estamos em tentação. O que nós temos que ir, a palavra de Deus, que nós temos que ir para o trono da graça, para receber primeiramente a misericórdia de Deus, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, a graça de Deus é que nos capacita.
E quando nós oramos a Deus, e Deus nos enche com a sua graça, Deus é engrandecido, porque a graça dele não se torna vã. A graça de Deus é para nos socorrer, a graça de Deus foi para nos salvar, né, sem merecermos, mas a graça de Deus é para nos socorrer, a graça de Deus é para nos capacitar a vivermos a vida que Deus deseja para nós. Jesus era Deus, veio na terra, ele era Deus, mas ele era homem. Você acha que ele não tinha as suas fraquezas? A palavra de Deus, pensa, olha o que eu vou falar. Ele tinha as suas fraquezas, mas ele não tinha pecado. Mas como homem, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu medo até, vamos dizer assim, na hora da crucificação. Sentiu dores. Como homem, ele tinha uma carne, ele tinha um corpo, como nós. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo estava a graça e a realidade. Ele era cheio de graça e cheio de realidade. Ele podia vencer todas as coisas como homem, porque a graça do Pai estava nele e sobre ele. O Senhor é o nosso modelo. O Senhor foi louvado pelo Pai quando estava sendo batizado, falou: esse é o meu filho amado em quem tem todo o prazer. E o Senhor está nos conformando à imagem desse filho. Ele só pode nos conformar à imagem desse filho, ao viver desse filho, pela sua graça. A mesma que estava no filho, nos capacitando, nos suprindo. Quando o Senhor Jesus, lá no Getsêmani, ele foi orar antes da crucificação. Fala que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Irmãos, por que ele passou ali a noite orando? Porque ele precisava da graça de Deus para poder ir à cruz. O Pai tinha que enchê-lo de graça, e ele tinha que se encher de graça para poder ir à cruz como um homem. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse amor que nós devemos, aqui fala para nós, ele fala: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que une todas as coisas com perfeição e com plenitude. Então nós precisamos ver que nós precisamos do Senhor muito mais. Esse amor é que nos une, irmãos. Esse amor que nos vincula. Esse amor que está no nosso coração, que é o mesmo sentimento de Cristo, esse entranhados afetos de misericórdia, que é o esplâncton de Deus, que move em dar-nos a vida pelas pessoas, pelos irmãos, é que precisa ser acrescido em nós. Esse é o amor, isso dá a nós essa capacidade de amar, é o próprio Senhor também. Louvado seja o Senhor. Precisamos amar a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, os irmãos da igreja, os nossos parentes, e até as pessoas do mundo. Esse é o padrão de Deus para nós. Não ache que isso é impossível. Eu me sinto incapaz disso. Eu estou falando aqui, mas eu me sinto incapaz. Mas eu sei que eu tenho uma saída. É buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, estar conectado com o Pai, com Deus, com Cristo, que é a minha vida, para eu poder viver essa vida e ter essa vida. Eu vou terminar por aqui. Quero dar para a igreja essa
oportunidade de nós compartilharmos. E Paulo, depois os irmãos terminam o capítulo 3 e 4, Paulo fala do nosso viver diário. O viver das esposas com seus maridos, dos maridos com as esposas, dos servos com o Senhor, do Senhor com seus servos. Enfim, o Senhor, só depois de falar, dar essa visão, é que Paulo poderia nos dar um direcionamento. Na verdade, Paulo teria que estar nos dando aqui um padrão de viver. Certo, irmãos? Mas Paulo, novamente, Cristo é a vossa vida. Tudo que vocês fazem aqui depende de vocês. Se vocês querem viver uma vida de bênção nas regiões celestiais, uma vida divina, plena, estou dando esse conselho aqui para vocês. Eu estou dando essas orientações e admoestações. Nós temos parte nessa situação. Nós precisamos querer sermos fortes com o nosso velho homem. Não aceitar, fugir, abandonar, fazer morrer a nossa natureza terrena e buscar a Cristo. Manter essa conexão com Cristo. Louvado seja o Senhor. Então, para encerrar, irmãos, eu fico muito alegre. E eu até queria falar aqui para os irmãos, porque nós vamos ver João agora, e provavelmente a gente vai ver vai falar muito da obra do Senhor, da pessoa do Senhor e do nosso viver. Mas quando nas cartas, Paulo fala do viver das igrejas. E o viver da igreja, irmão, é que conforta o nosso coração. O viver da igreja é que nos faz prosseguir. Então nós precisamos na igreja, irmão, ter paz. Nós precisamos observar algumas coisas para que a gente não crie desconforto entre os irmãos, para nós seguirmos a nossa caminhada juntos. Paulo estava dizendo aqui que não pode haver judeu, nem grego, nem circunciso, nem nada. Não pode haver divisão, mas Cristo tem que ser o centro. Imagina o desconforto, eu fico pensando, imagina o desconforto dos irmãos de Colossos. Às vezes tinha alguns profetas lá, um chegava, judeu, irmãos, vocês precisam obedecer, vocês não podem comer carne de porco, vocês precisam obedecer os dias, a luz, tal. Tá. Alguns aceitavam, outros não, tá. O outro chegava, vinha cheio de conhecimento, os gregos, um grego lá, cheio de conhecimento, de tradições também, de cultura, de filosofia, e falava coisas diferentes daquele que tinha falado há pouco sobre comida e bebida. E tinha um grupo que gosta, tem outro grupo que não gosta. Aí tinha um outro, o anjo apareceu aqui, nessa reunião precisa de anjo, porque uns gostam, outros não gostam. Paulo, então, parem com essas coisas. Centralizam em Cristo. Busquem a Cristo, porque só em Cristo vocês podem ter unidade. Só em Cristo vocês podem ter comunhão. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja é o berço, é a cama, é a casa, onde todos nós precisamos estar confortáveis. E só nós somos confortados quando Cristo
passa a ser a nossa base de comunhão e a nossa base de unidade. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já têm noção do que é a igreja do Senhor, de uma igreja que é local, de uma igreja que, e falando igreja local, não é um nome igreja local, é a igreja que está numa cidade. Quando Paulo escreveu aos Colossos, aos irmãos de Colossos, aos colossenses, ele falou, olha, a igreja de Deus que está em Colossos, que é essa cidade. Para Deus só tem uma igreja aqui nessa cidade. E quem era? Era todos aqueles que haviam crido. Podia ser até que já em Colossos tivesse 1, 2 ou 3 lugares de reunião, eu não sei, ou um só. Mas todos aqueles que haviam crido era a igreja em Colossos. Assim como em Uberaba. Todos os filhos de Deus são da igreja em Uberaba. E nós estamos aqui reunidos como igreja em Uberaba para poder dar testemunho que nós somos um. Que não há nada que nos divida. Que não há nada que divide o nosso coração com os irmãos que estão reunindo em outros lugares. Nós estamos aqui para dar esse testemunho. Então a igreja precisa ser um lugar, aqui a igreja precisa ser um lugar onde só Cristo é a nossa base de unidade e de comunhão. Irmãos, isso é precioso demais. É o testemunho que Deus tem. Então nós não podemos causar desconforto nos irmãos por causa de doutrinas, de palavra, até de revelação que às vezes eu ganho. Se a igreja é de Deus e ela me dá uma revelação, o irmão Otmani, preste atenção, o Otmani ele fala assim, se Deus te deu uma revelação, antes de você passar, experimente, amadureça, para que seja passada com fidelidade. E às vezes eu recebo algo do Senhor, na palavra do Senhor, e aquilo que era logos na palavra, de repente se torna rema para mim. É a minha experiência. Eu fico louco com aquilo. Aí eu quero vir aqui, compartilho com os irmãos. Eu quero que os irmãos pratiquem aquilo que eu penso em praticar, porque às vezes eu nem pratico, porque tocou no meu coração. E aí? Os irmãos não querem saber da revelação do Senhor. A igreja do Senhor, Ele te revelou. O tempo do Senhor, Ele vai revelar para a igreja. Viva isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Até uma revelação pode causar desconforto. E aí, eu fico tão indignado com isso que eu paro de reunir. A igreja não quer saber da revelação. Irmãos, não é assim. A igreja, somos diferentes, no tempo Deus dá para a igreja, pela vida. Louvado seja o Senhor. Então, a igreja é algo que é de Deus, é algo maravilhoso, e nós como membros temos que estar ligados ao cabeça. Uma revelação, uma doutrina, uma prática, práticas principalmente, irmãos. As práticas não podem ser a base de comunhão, a nossa base de unidade. Mas Cristo, Colossenses fala, Cristo é o centro, é a centralidade e a universalidade desse corpo. Cristo é tudo e está em todos. Então, irmãos, como igreja, precisamos lembrar desses pontos todos, tá? Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa abençoar-nos com a sua palavra, né? Então vamos ter em tripé aqui, aí nós podemos passar para os irmãos aqui, para os irmãos compartilharem a palavra. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra.
fala ao nosso coração, que sejamos a igreja do Senhor, que sejamos ligados ao cabeça, encabeçados por Ti, e que o Senhor seja o nosso único alvo, Senhor, o nosso único centro, Senhor. Que o Senhor seja, ó Pai, ó Deus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja. Senhor, obrigado por essa palavra, que o Senhor vem sempre nos admoestar, Senhor, nos advertir, para que o objeto da nossa fé, Cristo, não seja substituído por coisa alguma. Ó Senhor, que sejamos fortalecidos no nosso coração, Senhor. Que sejamos, ó Pai, confortados também nos nossos corações, tendo a igreja, Senhor, como nosso desfrute, Senhor, de um dos outros. Obrigado, Senhor. Amém.